Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, não mais do Carreira Talk Show. Nós estamos mudando a estrutura do programa e agora o programa vai chamar Next Level. E por que a gente está fazendo essa mudança? Para levar a sua carreira para o próximo nível. Vou continuar trazendo executivos incríveis, conteúdos incríveis para a sua carreira, mas agora a gente está subindo a régua do programa, subindo a régua do conteúdo para que você consiga ter este canal como base para que você possa crescer na carreira. Então seja muito bem-vindo. Se você é novo no canal, eu sou o Paul Barramondes, sou estrategista de recolocação e transição de carreira e executivo global de supply chain e vou te guiar nessa jornada aqui pelo canal. Antes de apresentar o meu convidado, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta e compartilha, para que a gente possa fazer esse canal crescer e atingir o máximo de pessoas com esse conteúdo espetacular. Hoje, recebendo uma pessoa muito especial, fiz o convite pelo LinkedIn, porque eu fiz o curso, né, da qual ele é um dos professores, e que explodiu minha cabeça. Eu falei, não, preciso conversar com ele, preciso trazer ele. Então hoje eu vou bater o papo com o Magno Maciel. Ele é co-founder e CTO da Serafim, especialista em inteligência artificial. Ele é coordenador, faz um monte de coisa aqui, pessoal. Coordenador geral da GA, Grupo de Análise Integrada de IA. Ele é professor de MBA da Faculdade Exame, professor do curso da Adapta, que eu recomendo fortemente, vou deixar aqui na descrição de vocês, e faz mais board member. E, bom, vocês vão conhecer ele um pouquinho melhor do que eu apresentá-lo, é ele se apresentar. Magno, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua presença. Obrigado, pô. Bacana demais estar aqui. A gente já estava batendo um papo aqui nos bastidores, já estava legal, então tenho certeza que vai ser show de bola aqui. Com Obrigado certeza. mesmo. Só esse bate-papo dos bastidores aqui já dava um programa de 5 horas. A gente fala, não, vamos trazer tudo isso pro programa. Legal. Magno, cara, você faz um monte de coisa, cara. Quanta coisa que você faz, né? Como é que você arruma tempo pra fazer tanta coisa? Acho que até demais. Mas tudo tá interligado, então no final da história tá tudo no mesmo trilho. Mas de fato, assim, eu tô envolvido, acho que com dois temas bem importantes hoje em dia. Então eu tô lá como CTO na Serafim, que é a minha atividade principal. Então a gente está falando de mercado financeiro, a gente está falando de ajudar as pessoas a cuidar melhor do seu dinheiro, né, da sua vida financeira. Mas em paralelo eu também tenho mergulhado muito de cabeça nesse tema de inteligência artificial que, enfim, virou assunto do dia a dia de todo mundo, né? Então, eu acho que hoje não tem uma carreira, não tem uma empresa que não esteja de alguma forma olhando essa temática. Então, é um pouco da minha agenda todo dia aqui. Que bacana. Sempre gosto de começar com a pergunta, como a tecnologia entrou na sua vida? Bom, você CTO, trilhou aí um caminho incrível dentro da área de tecnologia, mas como é que isso começou? Boa. Para ser bem sincero, assim, eu não tomei as minhas primeiras decisões de carreira e até de formação com esse viés especificamente de tecnologia. Então, assim, sou formado em engenharia elétrica. Tudo bem que tem uma certa correlação, não dá para falar que é totalmente alheio à tecnologia, mas eu realmente achei que eu seria um engenheiro. Então, eu entrei na engenharia acreditando nisso, mas não durou muito tempo, eu percebi que, puxa, apesar de eu gostar muito da engenharia, da formação, que eu acho que foi muito útil até para macetar o cérebro, né? Porque a gente que fez engenharia, a gente apanha bastante. É forjado, na verdade. É forjado, o cérebro é moldado na base da porrada. Então, acho que a formação foi muito útil, mas eu acabei não seguindo na engenharia. Eu brinco que até hoje eu não sei nem como é que usa o CREA, assim, não faço ideia de como é que faz. Porque eu acabei indo para uma outra direção e aí eu comecei, em todas as oportunidades que eu passei, todos os lugares onde eu estive, de alguma forma, até de uma forma espontânea, sem querer, eu trazia essa questão de tecnologia. Então, eu sempre fui aquele que estava em busca de ferramentas, eu sempre estava buscando formas de tornar processos mais eficientes, eu sempre estava introduzindo ali algum tipo de recurso para ajudar o negócio. Então, seja do ponto de vista de back-office, de estrutura comercial, seja de ferramentas de atendimento, seja de desenvolvimento de alguma solução nova, de um produto que fizesse mais sentido, com tecnologia no meio. Então, a tecnologia não fui eu que fui atrás dela, ela que veio me pegando, isso estando cada vez mais presente no meu dia a dia. E aí, claro, a gente também tem que ir se capacitando. Então, também fui buscar um pouco mais de formação, seja na área de desenvolvimento, programação,
cibersegurança, privacidade. Então, fui também tentando me moldar para as coisas que foram acontecendo e aí essa história de inteligência artificial foi a mesma coisa. Então eu digo que a tecnologia ela que foi se aproximando, ela foi te puxando, ela foi me né? puxando, eu caí no buraco negro e é um tema que sou apaixonado, assim. Então toda essa na Serafim, por exemplo, onde a gente tem nosso DNA é ajudar as pessoas com a sua vida financeira, mas não dá pra gente falar disso, não dá pra gente tentar ajudar as pessoas com isso se não tiver tecnologia no meio. Então, assim, não é nem aquele elemento de diferenciação, é o que faz a coisa ficar em pé. Então, foi muito dessa trajetória que eu venho trazendo aqui. Que bacana. Não, a tecnologia ela tem esse efeito. Eu comecei minha carreira em tecnologia, né? Até comentei contigo. Aí eu quis ser engenheiro. Aí acabei. Nunca usei o CREA também. Aí a de tecnologia foi puxando. Hoje atuo dentro de uma empresa de tecnologia e cada vez mais próximo. Uhum. E é engraçado como a tecnologia tem esse poder de atrair as pessoas. Sim. O Satya, né? O CEO da Microsoft, Satya Nadella, ele tem uma frase já de alguns anos que eu adoro. Assim, eu já usei várias vezes em muitos lugares. Que, assim, toda empresa é uma empresa de tecnologia. Então, no limite, hoje, independente do que você faz, de qual negócio, se você é uma empresa pequena, uma empresa média, uma corporação, de alguma forma, você é uma empresa de tecnologia. Não no sentido daquilo que você vende, do serviço que você presta, mas da estrutura que você possui, dos recursos que você utiliza e até da mentalidade do seu negócio. Então, uma mentalidade ágil, uma mentalidade de eficiência. Então, quem lida com tecnologia não é compatível um pensamento de ineficiência, um pensamento, né, assim, que não seja muito voltado à escalabilidade. Então, no limite, toda empresa é uma empresa de tecnologia. Cara, faz total sentido. Estávamos conversando nos bastidores e você trouxe uma visão muito bacana. Quando a gente fala de tecnologia hoje em dia, talvez as pessoas estejam olhando somente para o robô, ou somente para a inteligência, ou somente para o hardware plus software. E você trouxe uma visão da Serafim muito bacana, né, de você estar associando o humano. Ou seja, queria até que você compartilhasse essa sua visão. Porque quando a gente fala com pessoas de tecnologia, até fui em um evento essa semana, você vê que é só o robô, é só o hardware, é só o software. Uhum. E você veio e falou, não, peraí, não dá para você desassociar o humano, porque a tecnologia ela vai te ajudar muito, mas se você não tiver essa visão aqui, cara, como é que você, ao longo da sua carreira, você foi juntando isso, e não foi só pro lado tecnológico, mas você juntou o humano nessa legal. equação. Até tinha comentado com você, né, que meio que sem querer a gente usa o nome Serafim como um acrônimo aqui de ser humano antes das finanças. Porque isso é muito da nossa filosofia de negócio mesmo. Então, ainda que nós tenhamos uma tecnologia que a gente desenvolveu, que a gente criou para tornar esse serviço o mais eficiente possível, ele não funciona se não tem um condutor. Ele não funciona se ele não tiver o ser humano para entregar aquilo. Então, quando a gente tem um profissional que é, por exemplo, um planejador financeiro, mas pode ser também um corretor de seguros, pode ser um consultor de investimentos, pode ser um gerente de banco, que o que todos eles têm em comum é que eles se relacionam com seus clientes. Dentro dessa esfera financeira, né, cada um com seu modelo, cada um com sua estrutura, mas todos eles fazem, nesse sentido, a mesma coisa. Essa relação com o cliente é o que realmente importa. O que a ferramenta faz é tornar essa relação mais produtiva. Então, imagina que eu posso agora ser capaz de analisar todo o seu histórico de transações, daquilo que você consome, das contas correntes que você possui, dos diversos cartões de crédito que você tem. Eu faço isso com um clique, eu já tenho um diagnóstico, um exame muito preciso sobre você. Poxa, mas se eu não tivesse um recurso para fazer isso, o quão travado seria o nosso relacionamento, o quanto eu teria que dedicar de tempo só para entender quem é você, do ponto de vista financeiro. E ainda não teria tudo, né? E não Vamos teria conversar, porque assim, uma coisa é você pegar as transações e analisar coisas ocultas, são aqueles vícios ocultos que a gente faz e não conta para ninguém, mas eu também não vou falar pro meu consultor, mas hoje você enxerga isso, né? Enxerga. Então, essa relação quase que simbiótica, né, da tecnologia com o profissional, aí ela funciona muito bem, porque você tem alguém para ser o elemento condutor, então para ser ali quem vai sentar com a pessoa, quem vai entender as nuances, quem vai discutir com ela os projetos de vida.
Esse tipo de discussão, ela é muito fria, muito rasa se você faz direto com a máquina. Ninguém quer preencher um formulário somente e esperar uma resposta. Você quer ter uma conversa com alguém, você quer ter uma escuta. Então, essa é a nossa visão até do futuro do mercado. Não é uma coisa 100% tecnologia, pelo menos a gente não acredita nisso, mas certamente não vai ser 100% só o profissional de peito aberto, sem nenhum tipo de recurso para ajudar. Então, quando você soma essas duas coisas, o que a gente vê assim, é um poder muito alto ali na mesa com esse serviço. E aí isso tem muito essa nossa, entre aspas, preocupação no bom sentido, no viés positivo da coisa, do futuro do mercado financeiro, do futuro desses profissionais. Então você pega hoje no Brasil, a gente tem centenas de milhares de gerentes de bancos, a gente tem um exército de pessoas que trabalham com venda de produtos de seguros, de previdências, de investimentos. E o que a gente está percebendo é que essas mudanças estão ocorrendo. Então, o formato de entrega desses serviços já não é mais o mesmo, certamente. A gente abre o jornal e vê isso todo dia. E, na verdade, acho que isso não é novidade, né? Isso sempre aconteceu. Isso há décadas vem acontecendo. O que está mudando é a velocidade de mudança. Então, antes a gente talvez tivesse alguns anos para acompanhar as mudanças que estão acontecendo. Eu poderia me formar em algumas coisas, eu poderia adaptar um pouco a minha trajetória de carreira para pegar o bonde andando. Agora isso está muito mais rápido, né? Assim, literalmente de um mês para outro, de um bimestre para outro, mudou o contexto. Então, acho que essa é uma visão que a gente tem de fazer com que esses profissionais do mercado tenham a maior capacidade possível de acompanhar a maré. Esse é o ponto. Tem muita gente que me pergunta, pô, devo fazer um MBA? Eu não sou contra, muito pelo contrário, eu acho que ele é muito válido. Mas a tecnologia está mudando tanto que, na minha cabeça, fazer um curso que ele vai levar 2 anos, sendo que 2 anos é um tempo, ou seja, a lei de Moore já não se aplica mais 18 meses. Ela, hoje, em 3 meses, você já tem assim, uma mudança drástica da tecnologia. Então, como é que a gente consegue pegar um tema e estudar para os próximos 2 anos se a gente não sabe se dos próximos 2 anos aquele tema vai continuar válido? Não, eu acho que a gente está no momento mais difícil, enfim, da história recente de você, para a sua carreira, determinar quais vão ser as suas hard skills. Então, assim, você está montando a sua caixa de ferramenta, né? Suas habilidades técnicas, suas habilidades ali específicas. É muito difícil você fazer escolhas disso hoje, porque imagina você se especializar, por exemplo, em Excel. Você ter essa habilidade é fantástico. Assim, eu duvido a empresa que não gostaria de ter uma pessoa super habilidosa em planilhas, porque isso é um recurso que te ajuda em tudo. Assim, né, todos os departamentos se beneficiam. Mas essa sua habilidade muito avançada em Excel, ela agora está passando por um processo de comoditização. Está virando uma commodity. Né? Não é que ela não vá ser usada, ela só não vai precisar de alguém que esteja ali criando a estrutura das fórmulas, criando os VBAs, criando tudo aquilo na mão. Você tem um atalho. Você vai conseguir entregar o mesmo resultado, aquela mesma tabela dinâmica, aquela mesma análise de dados avançada, só que agora pegando um atalho, usando inteligência artificial, usando linguagem natural. Então, isso traz uma democratização desse conhecimento para o mercado. Perfeito. Que aí a gente tem que rever as nossas escolhas no sentido de o que antes era o meu maior diferencial, ele continua sendo importante, mas agora ele se tornou uma coisa mais genérica. Ele agora está mais acessível, a resultante desse conhecimento, ela agora está na mão de todo mundo. Fora o efeito seguinte, você estudou muito fórmula, praticou, e chega uma pessoa mais nova que usa a inteligência artificial para poder fazer a mesma coisa que você ficou muito tempo tentando ou praticando para fazer, e o resultado ele vai ser o mesmo, né? Então, ou seja, a tecnologia e principalmente a inteligência artificial, ela vai acelerar o aprendizado dessa nova geração, e que se você não souber lidar, até o Rancharan fez uma matéria, até comentei contigo no Valor Econômico, até para líderes, né? O Rancharan, Pipeline de Liderança, dentre outros livros, ele fala assim, cara, o líder que não souber lidar com isso, ele vai ser engolido, né, por uma nova geração que vai saber manejar a inteligência artificial para aprender muito mais rápido, né? Porque aí o fator de diferenciação,
ele não reside mais necessariamente na habilidade específica. Ele vai residir muito mais na sua capacidade de ter uma visão holística do seu negócio, da sua função, do seu trabalho. Então, dá para fazer vários exemplos, né? Se a gente pegar, por exemplo, a função de um programador, ela está cada vez mais sendo menos dependente da sua capacidade de montar código para uma sua capacidade de entender o problema, de ser um bom interpretador de necessidade, de você entender que aquela empresa tem uma solução que precisa ser criada, você tem uma dor para ser curada. Então, você tem que ter muito mais visão de negócio, você tem que entender muito mais o produto, você tem que entender muito mais o usuário, e aí sim você ser capaz de traduzir essa necessidade para aquilo que vai ser implementado na tela. Só que a diferença é que agora você não vai mais precisar entrar linha a linha em como isso vai ser traduzido para a máquina, né? Esse processo está sendo encurtado. Então, isso vale para todas as carreiras, na minha opinião, né? De novo, no mercado financeiro, a gente não está mais numa circunstância onde quem tem mais produtos tem o cliente na mão. Saiu recentemente até uma fala do Roberto Campos Neto, né, do Banco Central, em que ele comenta isso. Assim, o mercado está indo numa direção muito mais de quem tem o canal com o cliente. Exato. Então, eu capturei você na minha jornada do que necessariamente quem tem produto, né? Então, a gente é de uma geração onde nós abríamos contas num banco porque a gente estava interessado no produto. Poxa, eu preciso de uma conta, eu preciso ter um cartão, eu preciso ter um financiamento, eu tenho que ter acesso a produtos. Isso continua fazendo sentido. Só que agora a gente não avalia mais essa prateleira só por ter ou não ter os produtos. Eu estou interessado em saber qual que é o canal. Então, poxa, quem é que vai me trazer a melhor experiência para eu conduzir minha vida financeira? De que forma que eu vou conseguir olhar todos os meus extratos de conta de uma forma centralizada, independente se é do banco azul, amarelo, roxo ou vermelho. Então, é essa descentralização que é uma transformação muito grande, só que no meio do caminho está o profissional, está a pessoa ali que a carreira dela está sendo navegada nesse mundo meio que sem ela perceber, né? Assim, o nosso barquinho está indo conforme a maré. Então, acho que essa é o ponto que o nosso radar tem que estar ligado, né? Que bacana. E você faz parte do grupo de análise integrada de IA, né? Vocês têm discutido o futuro da carreira nesses fóruns? Porque, assim, eu vejo que já existem sim algumas carreiras que estão impactadas, não pela IA, mas sim pela tecnologia como um todo. Por exemplo, o setor financeiro está sendo afetado, por incrível que pareça. Os advogados estão sendo altamente afetados, porque a IA está escrevendo petições iniciais e tudo mais, e isso tem gerado um impacto. Engenharia, onde antigamente você tinha um engenheiro para calcular, e agora os softwares. Então, ou seja, vocês têm discutido como a IA, existe alguma diretriz do impacto que isso vai ter na carreira e como é que isso vai afetar o Esse é um bom ponto, né? Porque até como vocês fazem isso na Serafim também, conectando com a Serafim. E eu acho que eu tenho trazido esse ponto para a mesa em vários contextos, em vários lugares. Querendo ou não, assim, a gente como ser humano é uma questão quase que instintiva. A nossa primeira linha de pensamento é a linha da defesa. Então, assim, peraí, até onde que isso pode me ameaçar? É normal. A gente quer saber muito primeiro o quanto que coisas novas, o quanto elas incomodam, o quanto elas vão tirar a gente do nosso trilho. Então, essa é uma preocupação super válida, né? Do ponto de vista de negócio, de carreira, o quanto que tecnologia, especificamente essa vertical de inteligência artificial, o quanto que isso realmente tem efeitos negativos em diversos mercados, em diversos segmentos. E eu acho que uma coisa que vale quase que para todas as áreas de atuação, quando a gente olha o que a inteligência artificial entrega, ela é uma ferramenta de eficiência, de produtividade, de ajudar você a entregar mais, com mais qualidade, e ela te traz alguns superpoderes, né? Então, poxa, você agora é capaz de programar sem nunca ter feito um curso de programação, você é capaz de criar uma imagem sem ser um designer, você é capaz de escrever textos com alta qualidade sem necessariamente ser um redator, um jornalista, coisa do tipo. Então, essa incorporação de novas habilidades, ela vem a um preço. Ela vem a um preço de uma eventual substituição.
Então, será que se eu só fizesse isso, senão eu sou um profissional que só tenho esse escopo de atuação, poxa, se por coincidência a inteligência artificial faz algo muito parecido comigo, eu tenho uma certa ameaça para minha atividade. Só que aí vem o grande, na minha opinião, o grande diferencial que a gente tem enquanto humano na equação é o nosso senso crítico. Isso eu acho que não vai perder valor nunca. Então, nós somos o fiel da balança daquilo que está sendo produzido pela máquina. Então, quando você pega, por exemplo, um profissional do judiciário que utiliza o ChatGPT para a produção de peças jurídicas, o que ele está fazendo é delegando para a máquina a parte, eu não vou dizer sem valor, mas é uma parte mais operacional que ela faz em 5 segundos. E você gastaria horas. Não há nenhum problema nisso. Contanto que no final ele seja o senso crítico. Exatamente. Então, toda a experiência, anos e anos de bagagem, toda o conhecimento específico que aquele profissional tem de analisar uma peça que foi produzida pela máquina e entender quais são os pontos de falha, o que tem que estar corrigido, o que necessita de correção, qual é o ajuste que tem que ser feito, isso tem um valor na coisa. Isso vale para o profissional do mercado financeiro, isso vale um profissional de jornalismo, alguém que trabalha com marketing digital, seja lá o que for. Então, cada vez mais a gente vai ter que olhar para a nossa função entendendo que, poxa, eu tenho que ser o especialista, eu tenho que ser o fiel da balança e o olhar crítico daquilo que está sendo produzido pela máquina. Então, um designer não deveria se sentir ameaçado pelo fato das IAs hoje serem capazes de criar um logotipo Diga-se de passagem, instantaneamente. Pessoal, criado pela inteligência artificial. O que ela tem que olhar é falar, poxa, essa logomarca ela tem coerência com a empresa que está sendo aplicada? Essa estrutura de cores, essa paleta se comunica com o público-alvo que você deseja? A tipografia está ajustada, ela traz conforto visual? Então, olha quanta coisa que é muito difícil para a máquina ser capaz de entender isso. Sim, fora que assim, a vetorização, a aplicação em outros tons, em outras áreas. Então, tem todo um por trás que a inteligência pode até ajudar no futuro, mas não vai afetar o Eu tenho muitos presente, amigos que são da área de design, e aí tendo essas conversas, uma coisa que a gente falou foi o seguinte: muito difícil um designer manda a sua primeira versão da arte, seja lá o que for, para o cliente e já é aprovado de primeira, né? Isso sempre acontece, o cliente fala, mas não está ainda daquele jeito que eu queria. Essa é a frase que mais retorna. Puxa, não bateu. Tá legal, mas ainda parece que falta alguma coisa. O designer ele é capaz de captar um pouco o que o cliente quer que ainda não está entregue no produto final. A máquina já vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, se você chegasse para o designer que fez a sua logomarca e falar, puxa, olha, tá legal, mas eu ainda queria uma coisa a mais. E aí? O que é essa coisa a mais? Eu não sou designer, eu não faria a menor ideia do que você quer dizer com isso. Um designer experiente é capaz de entender e refinar. A máquina, de novo, ela vai ser a ferramenta que vai ajudar a ter esse refino de uma forma mais simples, mais rápida, mais prática. Mas ela certamente não tirou o profissional da jogada. Né? Tem um ponto importante que você comentou, queria até voltar um pouquinho, e é da questão, nessas discussões que vocês fazem, a questão de você ter aquela preocupação seletiva. O que eu quero dizer? As pessoas elas não têm nenhuma dificuldade de adotar uma tecnologia se e somente se aquela tecnologia não vai caracterizar um risco para a profissão e para a carreira dela. Então, por exemplo, em vez de inserir o cartão de chip, eu vou simplesmente aproximar. Agora, eu uso o relógio ou o celular. Então, é tudo muito fácil de todo mundo atingir. Mas as pessoas têm medo da tecnologia tirar o emprego delas. Ou seja, é uma preocupação seletiva, concorda? Porque se eu tenho medo que ela tire meu emprego, eu não deveria ter medo, então, ou eu deveria ter o mesmo medo de usar o cartão por aproximação, tá? Então, eu vejo que as pessoas têm esse receio de aceitar aquilo que pode afetar a carreira dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a tecnologia que está disponível hoje, em outros fóruns já existem coisas muito mais avançadas. Então, eu tive um evento que os servidores quânticos já estão rodando há muito tempo em muitos fóruns. E o que a gente está recebendo aqui é uma pequena fração daquilo que existe, né? E que vai mostrar para a gente o que vai determinar no futuro. A tecnologia, existe até um certo bloqueio para que as pessoas não consigam usar ela na sua essência
porque isso já causa um certo medo, só essa primeira versão que está disponível? Pergunta difícil, mas... Eu acho que sim. Ou pelo menos eu acredito que sim. E é uma questão cultural, no limite, né? Porque, querendo ou não, é o que eu falei agora há pouco, assim, a gente tem uma certa defesa. É normal. A gente quer se defender um pouco. E também a gente quer ser percebido profissionalmente da melhor forma. Então, outro dia eu estava no escritório e aí cheguei um pouco mais cedo e tinha uma pessoa que estava lá já trabalhando. E assim que eu entrei na sala, eu percebi que a janela minimizou. Sabe? A pessoa abaixou rapidinho a tela. E aí, a gente brincando ali, ela falou, puxa, não, eu tava aqui usando o ChatGPT para me ajudar, mas era uma coisa pouca aqui, só tava consultando. E falei, puxa, mas é o contrário. Assim, que bacana que você tá usando uma ferramenta que te ajuda a ser mais eficiente, mais produtivo, ter mais qualidade, enfim. Então, eu acho que é um pouco essa mudança cultural de até onde que eu uso a tecnologia e eu não sou percebido, ou eu não gostaria que as pessoas, meu trabalho, meu chefe, me visse como preguiçoso ou incapaz. Né? Então, assim, o fato de eu estar usando um recurso, isso não quer dizer que eu não seja um bom profissional nesse sentido. Então, eu acho que é um pouco dessa mudança cultural que a gente está vendo agora. Até onde a gente vai ou não querer expor que nós estamos utilizando alguma ferramenta desse tipo. E não há problema nenhum nisso. Então, essa mudança ela está sendo agora assimilada por nós. Então ela começa no medo, ela começa na defesa contra a ameaça, depois ela passa para essa história de como eu sou percebido profissionalmente, para depois ela entrar num patamar de adesão plena. Então isso normalmente é com quase todas as tecnologias. Você comentou o cartão por aproximação. Eu me lembro a primeira vez, se não me engano, acho que foi em 2016, que eu vi, era fora do Brasil, uma pessoa utilizando o celular para pagar uma conta, numa Starbucks nos Estados Unidos. E quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei, não, peraí, o que aconteceu aqui? Eu nem entendi. Eu falei, nossa, a pessoa passou o celular perto ali e a coisa foi. Eu falei, nossa, jamais faria isso. Imagina o risco de você... Então, assim, primeiro vem o medo, a gente fica receoso, depois a gente começa a experimentar, depois isso vira o padrão. Então, normalmente isso é com tudo, eu acho que a gente tá passando exatamente por isso. Talvez a diferença é que agora essas fases estão muito rápidas. São mais curtas, né? Então, de novo, dá para pegar o exemplo aqui da inteligência artificial. Enquanto tem pessoas que nunca nem acessaram o ChatGPT, seja por falta de curiosidade ou por desconfiança, já tem gente que utiliza isso como ferramenta de trabalho todo santo dia. Não dá mais para não ter. E eu acho que sou uma dessas. Então, assim, olha como a gente está tendo ao mesmo tempo diferentes fases dentro do contexto profissional. Você tem o mesmo profissional que já utiliza e você tem um profissional que nunca nem teve a curiosidade de entender como é que aquilo funciona. Isso causa disparidades. Então, assim, isso você tem no mesmo jogo, é como se fosse no mesmo campeonato o time da Série A, B e C. Então, assim, é diferente, né? Então, é um pouco dessa nossa... A gente calibrar o nosso radar enquanto profissionais para estar atento a tudo que está acontecendo, porque será que eu quero ser o time de Série C jogando contra o A? Não, pô, eu quero estar na Série A. Né? Então... E como CTO? Bom, você está à frente da área de tecnologia de uma empresa. Como trazer essas novas tecnologias e fazer com que as empresas façam essa adoção mais rápida? Como é que você, como pesquisador e especialista, né, no tema inteligência artificial, digo especialista porque eu, por exemplo, sou zero, né, tábula rasa, tô aprendendo. Eu acho que estamos todos aprendendo. E como é que você vai encaixando isso dentro do negócio? Porque, assim, uma empresa, ela é como se fosse um Titanic, né? Você não consegue simplesmente mudar. Eu vejo, por exemplo, o LinkedIn tá fazendo várias mudanças, implementando inteligência artificial. Cara, mas você não consegue mudar toda a estrutura de tabela deles do dia para a noite. Então, você vai fazendo essas mudanças ao longo do tempo e vai tentando ajustar. Como é que, como CTO, você consegue pegar essas novas tecnologias e colocar isso dentro da empresa? Boa. Eu vou fazer um paralelo aqui. Se você ouve um piloto de Fórmula 1 falando, ele vai te falar que provavelmente o que faz de um piloto ser mais rápido, ser o campeão, não é ter só a capacidade de acelerar.
Então, se o cara só meter o pé embaixo, não vai dar certo. Ele também tem que ser capaz de frear em alguns momentos. E com tecnologia, eu acho que é um pouco semelhante a isso. Assim, você tem que ter, ao mesmo tempo, a capacidade de acelerar muito, de estar muito compassado com o que tem de mais inovador, com as ferramentas mais avançadas, o que o mercado está olhando na fronteira. Só que, ao mesmo tempo, você tem que ter a visão também conservadora de falar, poxa, até onde eu quero trazer isso para o meu produto, até onde eu vou realmente falar não para algumas coisas. Então, essa capacidade de acelerar e frear muito bem ajuda você a estar um pouco na frente disso. Então, na Serafim, por exemplo, a gente está acompanhando muito essa agenda do Banco Central com relação às inovações que começaram com a arquitetura do Pix. Então, toda a estrutura de você conseguir fazer transações de forma instantânea, sem custo, instituições. Isso é um elemento, é uma ferramenta que o mercado agora dispõe, que uma empresa como a Serafim olha isso e fala, poxa, o que eu posso usar dessa estrutura? De que forma que a gente que está lá, ajudando as pessoas a cuidarem do seu dinheiro, o que tem a ver um Pix, um Open Finance, uma iniciação de pagamento, enfim, que são recursos que o ecossistema financeiro agora tem à sua disposição, mas como é que eu conecto isso para a vida do indivíduo que quer, no final da história, só saber se ele consegue fechar o mês ou não? Então, você conectar o que tem de mais inovador no seu mercado com a dor do seu cliente, quando você cria esses links, aí você pode talvez afirmar que você está ali na ponta de flecha do seu mercado. Você está conseguindo captar o que está disponível em termos de tecnologia e transformar isso numa solução interessante para o seu cliente. Então, o fato que hoje nosso cliente ele consegue, com 2 cliques, capturar todas as informações financeiras dele instantaneamente, isso sem esforço algum, já vem categorizado, já vem muito mastigado. Basicamente é isso, é a gente conseguir, de alguma forma, usufruir de uma tecnologia, de um recurso novo, né, que o mercado financeiro está aprendendo a consumir e trazer isso para a realidade da pessoa. Ela pode nem entender o que é Open Finance, o que é uma API, o que é uma estrutura de classificação, a inteligência artificial que a gente aplica e tudo mais. O que importa é que ela consegue agora saber quanto ela está gastando com alimentação, com transporte, e isso dá para ela uma consciência de tomada de decisão. Então, acho que essa mentalidade das empresas de conseguirem olhar o que eu tenho de inteligência artificial, o que eu tenho de recursos de low code ou no code, que são estruturas de desenvolvimento mais simples, o que eu posso usar aqui dentro de casa, na minha caixa de ferramentas, que no final se traduz a uma experiência melhor para o cliente. Né? Então, acho que essa é a história de saber acelerar e saber frear do jeito certo. Né? Espetacular. E o quanto uma empresa hoje, ou quanto essas novas tecnologias têm ajudado as empresas até a reduzir custo de investimento com tecnologia? Porque assim, hoje a tecnologia é uma fatia importante do fator do custo da empresa. Uhum. Desde da estrutura de servidores, desde toda a tecnologia que você tem que manter, mesmo porque cada vez mais o volume de informação que você está trabalhando requer máquinas mais potentes, e o quanto essas novas tecnologias vão ajudar a reduzir esse custo, ou a tendência é só aumentar? Não, acho que a tendência isso está cada vez mais democrático. Então, de novo, nós estamos numa geração, eu trabalhei numa empresa, tenho certeza que você também, que a gente tinha o CPD, né? Você tinha lá um lugar lá dentro da empresa. Eu era o menino do CPD no início da minha carreira antes de ir para engenharia. Eu sei como é. Então você tinha ali um lugar, geralmente escondido, empoeirado, lá no canto que ninguém ia lá, onde você tinha o parque de máquinas da empresa. Você tinha ali o servidor, você tinha um rack, você tinha uma estrutura própria. E olha só como isso está cada vez mais raro. É claro que você tem empresas que ainda necessitam ter estrutura própria, mas certamente hoje, quando a gente conversa com empresas pequenas, médias, grandes e enterprises, né, corporações, você tem tudo na nuvem. Então, só para pegar um exemplo de como agora eu consigo ter um servidor de alta qualidade, de alta estabilidade, confiabilidade, segurança, não dentro de casa. Poxa, eu estou usando a AWS, eu estou usando o Google, eu estou usando a Microsoft, enfim. E isso se traduz em várias outras situações. Então, uma startup hoje ela consegue ter acesso a recursos, seja de desenvolvimento, seja de criação de produtos, seja de
segurança, muito sofisticados, de uma forma muito acessível. E querendo ou não, acho que é isso que tem movido tanta inovação. Particularmente, eu sou um entusiasta do desenvolvimento no-code. Então, para quem não conhece, o no-code, né, essa expressão sem código, é você criar aplicações sem necessariamente digitar linha a linha de código. Isso não quer dizer que o código não está sendo criado, porque no final da história, aquilo que roda no seu computador depende ali de uma instrução. Mas ele só não está sendo criado pelo ser humano linha a linha. Ele está sendo feito pelo ser humano, só que de uma forma mais intuitiva, mais prática, mais eficiente. É a única diferença. E isso, para mim, acho que é uma comprovação máxima de que a gente está numa direção de tecnologia ser cada vez mais acessível. Então, quando eu vejo esse tipo de ferramenta hoje sendo utilizada por uma área de recursos humanos da empresa, por uma área do financeiro, pelo marketing, a gente agora não tem mais o tema de tecnologia confinado dentro de um departamento. Não é só um tema exclusivo do desenvolvedor, da área de TI. Isso agora se tornou mais acessível, isso agora virou uma realidade para todos os departamentos. Então, eu conheço empresas, então assim, aqui no Brasil a gente tem empresas listadas em bolsa, assim, empresas de grande porte, que já criaram unidades dentro de alguns departamentos, por exemplo, esses que eu comentei, onde elas criam suas próprias aplicações. Então, assim, eu não tenho agora que depender de uma fila do roadmap lá da área de tecnologia para conseguir implementar um sistema para eu controlar as horas aqui do meu time de colaboradores, coisas desse tipo. Então, olha como tudo isso está mudando. E aí, o profissional que trabalha no RH, que trabalha no financeiro, que trabalha no comercial, que trabalha no compras de uma empresa, puxa, ele agora também tem a oportunidade de ser um profissional de tecnologia. Perfeito. Não que ele esteja, né, com o crachá dele escrito tecnologia, ele não é dessa área. Mas isso não quer dizer que ele não possa trazer soluções de tecnologia para dentro do seu dia a dia. Então, de novo, a gente agora que está... A gente que eu falo, todo mundo que está, de uma certa forma, olhando suas próprias carreiras, esse é o momento de você falar, poxa, o que faz sentido eu trazer para dentro do meu currículo, ainda que eu não seja de tecnologia, não quer dizer que eu não vá utilizá-la. Seja inteligência artificial, seja habilidade de criar uma aplicação e coisas desse tipo. Que bacana. Magno, o tempo vai passar, né? A gente vai ficar 10 horas aqui, mas eu queria trazer um pedacinho da sua carreira, que você é pesquisador da OpenAI, né? Como isso aconteceu e como é que você se introduziu nesse mundo e como isso está impactando o Magno em si, o Magno pessoa, não o Magno executivo. Legal. Assim, uma longa história curta, inteligência artificial, eu me aprofundei muito nesse tema de 2016 para 2017, onde eu tive a oportunidade de, juntamente com meu irmão, que também é desenvolvedor, participar da criação de uma empresa que se chama Thermofy. É uma empresa que aplica inteligência artificial na área de termografia clínica. Então, sabe aquelas câmeras térmicas que você reconhece padrões de calor? A ciência sabe que o corpo humano tem padrões de calor e esses padrões, quando eles não estão padronizados, ou seja, alguma coisa não está dentro de um parâmetro que era esperado, eventualmente isso denota uma certa patologia, uma certa questão que você está tendo. Isso sempre se soube. O que a inteligência artificial fez, a gente criou soluções para isso, é ajudar o profissional, o médico, o profissional da área de saúde, a fazer esse diagnóstico de imagem de uma forma muito simples. Muito bem. Então essa foi a minha primeira grande imersão no tema de inteligência artificial. E aí de lá para cá, eu caí nesse buraco negro e nunca mais consegui sair, me aperfeiçoando nesse tema, estudando, sendo muito entusiasta, para ser sincero, assim, muito curioso mesmo de como essas tecnologias estão evoluindo, de que forma que, por exemplo, a arquitetura GPT, né? O ChatGPT tem esse sobrenome, não é à toa. O que isso significa para o mundo de inteligência artificial como um todo? Então, eu lembro que lá em 2018 para 2019, na GFI, que é a empresa que eu sou um dos cofundadores, a gente fez um curso para ajudar profissionais do mercado financeiro a entenderem tecnologia. E um dos capítulos era inteligência artificial. Eu lembro que lá a gente falava do GPT.
Não parecia muita coisa na época, porque a gente ainda não tinha visto o que aquilo se tornar, mas eu já vinha ali trazendo isso desse lado um pouco mais educacional, de fomentar dentro das carreiras desses profissionais como essa tecnologia seria importante. E aí, no final do ano passado, por conta dessas conexões que a gente vai fazendo, pessoas que a gente conhece e esses meios que a gente acaba pertencendo, eu tive a oportunidade de participar de um processo de seleção da OpenAI. E aí, a OpenAI, assim, ela agora todo mundo sabe, porque esse assunto Virou moda, virou assunto do Jornal Nacional, a estrutura de governança que eles possuem, mas lá são duas empresas. Tem uma empresa mãe, que é a OpenAI Inc., que é, por definição, uma empresa de pesquisa, e a gente tem a OpenAI Limited, que é a empresa que oferece os produtos que transformou soluções criadas ali no laboratório, virou produto. A OpenAI Inc., que é a instituição de pesquisa, uma empresa sem fins lucrativos e tudo mais, ela criou uma divisão que é um grupo de pesquisa que tem vários temas, e eles estavam buscando profissionais no mundo inteiro, fizeram um public call para que esses profissionais se tornassem voluntários, pesquisadores que estivessem ali voluntariamente ajudando no desenvolvimento dessas tecnologias, analisando questões específicas. E aí eu acabei participando desse processo, foram ali 3 longos meses interagindo com eles, produzindo material, entendendo um pouco dessa filosofia do que faz sentido para um modelo de linguagem. E aí de lá para cá tô tentando contribuir um pouco lá com eles, muito nessa questão de tornar os modelos mais eficientes, você fazer com que a estrutura de performance dos modelos ela consiga se tornar mais acessível, mais segura. Então, só para te dar um exemplo, agora existe quase que um foco de vários grupos, inclusive desse que eu faço parte, que é de Product Development, específico para falar sobre alinhamento do modelo. Então, o quanto que a ferramenta ela é alinhada com as diretrizes de segurança, de recusa a prompts tóxicos, como é que você consegue estabelecer um limite seguro do uso da ferramenta. Então, é muito do que eu estou inserido lá com eles. E isso ajuda muito no dia a dia, por exemplo, aqui na Serafim, que a gente lida com um assunto muito delicado, que é o bolso das pessoas. Exatamente. A gente está falando de dados estritamente confidenciais, a gente está falando de coisas muito sensíveis, a gente está lidando com um tema que é a vida das pessoas, é o patrimônio delas e tudo mais. Então, de novo, a história de saber acelerar e saber frear. Ao mesmo tempo, a gente está aqui trazendo para a nossa aplicação inteligência artificial de ponta, só que ainda com a capacidade de apertar o freio na hora certa, de falar, puxa, peraí, aonde existe algum risco, aonde que eu tenho aqui uma possível situação de privacidade, aonde que eu tenho até uma questão de perda de confiabilidade do modelo. Então, se eu entregasse toda a solução para a inteligência artificial pensar sozinha, eu estaria me colocando numa situação de que ela pode criar o que ela quiser. Isso é bom, a criatividade da inteligência artificial é a grande beleza da coisa, só que ao mesmo tempo, eu estou sujeito a ela falar o que ela quiser. Exatamente. Então, essa visão um pouco até de como as coisas funcionam e como é que a arquitetura dos modelos é executada, eu tento trazer um pouco pro o dia a dia mais prático lá da gente com a barriga no balcão. Espetacular. Bom, tem bastante coisa para a gente falar, mas eu queria ter a visão do Magno em relação à tecnologia, ao futuro da tecnologia. Eu gosto de fazer essa pergunta porque antigamente nós tínhamos ali lei de Moore 18 meses e tudo mais, e hoje isso está encurtando. E a visão do Magno, pessoas sobre tecnologia? Para onde você acha, que caminho que ela vai seguir nos próximos meses? Eu não vou falar anos porque é muito tempo. Nossa. Nos próximos meses. Eu acho que até se for falar daqui uma semana tá difícil de acertar. Assim, acho que quem trabalha com previsão de tecnologia está numa posição mais difícil de quem faz previsão no tempo. Exatamente. Não consegue saber o que vai acontecer amanhã com precisão. Mas assim, ainda que a gente não saiba exatamente, talvez dê para apostar a direção que está indo. Né? Acho que é difícil acertar exatamente na mosca, mas por tudo que a gente está observando, eu acho que a gente está indo numa direção onde o uso da inteligência artificial ele vai estar muito permeado nas nossas dinâmicas, sejam profissionais, pessoais, interpessoais. Então, no limite, a gente vai estar cada vez mais trazendo para a máquina, trazendo para a tecnologia
as nossas dinâmicas do dia a dia. Então, a gente vai começar a confiar cada vez mais isso. Então, essa evolução da confiança, ela vai trazer para a gente uma experiência muito diferente. Hoje, eu acho que seria muito estranho você ir ao médico e ele estar ali na frente do computador, utilizando uma inteligência artificial para fazer curadoria de possíveis diagnósticos. Ou seja, ele começar a fazer um afunilamento de possibilidades. Já existem soluções para isso. Será que eu, como paciente, me sentiria confortável disso estar acontecendo? Será que eu acharia isso normal? Talvez da primeira, segunda vez que eu estiver num médico e ele faça isso, eu acho um pouco esquisito. Mas em algum momento talvez isso se torne padrão. Da mesma forma que assim que a gente entra num carro hoje, a primeira coisa que nós fazemos é botar a mão no volante, a gente que dá partida, a gente que acelera e ele anda. Em que momento que vai ser normal para nós sentar no banco do passageiro E ele faz o e só trabalho falar dele. para onde ele vai? Não é do dia para noite. Não é normal, não é uma coisa que a gente simplesmente vai falar que sim e vai estar ok. Então, acho que o futuro está muito nessa direção, da gente, aos poucos, começar a ter mais confiança e isso estar mais impregnado no nosso dia a dia. Então, quando a gente usa nosso celular, quando a gente usa uma rede social, que a gente, sem perceber, está tendo um direcionamento do conteúdo que a gente vai assistir, então a gente nem percebeu, mas isso aconteceu. Até um dia desse nós escolhíamos o que nós iríamos consumir. Hoje, quem escolhe por nós são as ferramentas. Você não sabe qual é o próximo vídeo que vai vir no seu Reels. Você não sabe qual é o próximo vídeo que o YouTube vai te recomendar. Mas a gente aceita. E de alguma forma parece que faz sentido. Tem toda uma discussão se isso é bom ou ruim, mas a gente foi se acostumando com isso. Então, no ambiente profissional, acho que isso vai acontecer cada vez mais. A gente vai estar utilizando ferramentas que vão ganhando o seu espaço e a gente vai se acomodando e vai entendendo que ela tem o seu papel. E no dia a dia, pessoal, acho que também está acontecendo a mesma coisa. Então, acho que cada vez mais a gente está se tornando uma simbiose, um Robocop. A máquina com o homem trabalhando juntos da melhor forma. Eu tenho essa visão positiva, otimista dessa relação. Cara, eu acho fantástico. Você até comentou da questão do quanto a tecnologia está, sem a gente perceber, mas indicando que a gente quer assistir. Tem até várias discussões éticas, né, do quanto isso, as pessoas, mas o Google, o celular, o iPhone está ouvindo tudo que eu estou falando e me traz a propaganda. Mas eu gosto muito de filme. Eu já vou te perguntar o que você anda consumindo, tá? Mas eu ia muito na locadora. Todo final de semana eu ia na locadora. E a não ser que eu tivesse já uma recomendação prévia para ir lá alugar, pegar o filme, ou porque alguém indicou, ou por alguma premiação, quando eu não sabia o que eu assistia, eu perguntava para o dono da locadora. Ou seja, a gente sempre recebeu recomendações. Sim. Nunca foi simplesmente entrar no lugar, já diretivo e falar assim, eu quero pegar. Por que isso se tornou um problema? Alguém indicar alguma coisa que eu quero assistir? Então, assim, são coisas que às vezes a gente coloca pontos na discussão ou alguns empecilhos, mas na verdade não é um empecilho, Sim. né? Você falou agora, eu lembrei, a gente tinha no jornal, né? Literalmente jornal, impresso, aquele que a gente abria de domingo. Eu lembro que tinha aquelas colunas assim, livros recomendados, peças de teatro recomendadas, né? Os filmes recomendados. Poxa, que legal, eu queria saber o que sei lá, alguém tá me recomendando que eu acho que é interessante. Então, é um bom ponto da gente... Como isso só mudou de no final das contas, a única diferença é que um algoritmo agora tá pegando aquilo que eu mais consumo e entregando. Mas no final das contas, se eu vou numa loja, eu pergunto uma recomendação. Eu vou comprar aquilo que alguém me recomenda. Eu entrava na locadora e perguntava qual era o melhor filme. O Oscar já não deixa de ser um filtro, né? De escolher os melhores. Ou seja, a gente sempre teve recomendação. Por que agora a máquina me recomenda e não tornou problema? Esse vai ser o assunto pra gente, pra você voltar aqui pro podcast. Tem um bom papo sobre isso. E a gente falar sobre isso. Mas eu sempre gosto de perguntar, pedir, o pessoal gosta aqui, pelo menos no programa, a dica de filme, livro, o que você está consumindo. Então, dá uma dica de livro, filme ou série que você está consumindo. Não precisa ser necessariamente de tecnologia, mas aquilo que tem impactado o Magnum Pessoa. Bom, legal. Bom, agora você pegou até um ponto difícil, porque eu confesso, assim, eu gosto muito de séries, filmes, mas tá um pouco difícil acompanhar. Eu tô assim, com muito dever de casa para me atualizar com as séries e filmes. Mas uma que eu assisti recentemente no YouTube, né, assim, tá aberto para qualquer um assistir, e que eu acho que traz muito do que a gente comentou aqui de um mundo que está passando por uma revolução, é uma série que se chama
espero que não esteja errando, que é dos pioneiros aos unicórnios. Algo parecido. Se você digitar lá, você vai achar no YouTube, que é uma série que conta como foi a internet, o começo da internet no Brasil. Então, os primeiros provedores, os primeiros portais... Especificamente para o Brasil. Especificamente Brasil. Legal. Claro que não está desconectado com o contexto mundo, né? Porque Sim, era um momento onde o mundo inteiro estava passando por isso, mas traz os empreendedores que foram ali os desbravadores da internet no Brasil. E aí é fantástico você ouvir essas histórias de como algo muito novo, que muita gente não botava fé, que estava sendo criado e assim, literalmente abrindo mato, se transformou naquilo que hoje a gente, né, usa no dia a dia e tudo mais. Então, de uma certa forma, eu acho que tem muita coisa que está acontecendo agora que a história se repete. Que a gente está vendo grandes transformações, a gente está vendo talvez uma nova revolução e que talvez algumas coisas que pareçam estranhas, talvez algumas soluções que não não tocam a gente no primeiro momento, elas podem eventualmente se tornar coisas muito, muito grandes depois. Então é uma série bem interessante, fala muito das dores do momento ali dessas empresas. Então acho que para todos nós aqui que estamos no contexto profissional, empreendedor, carreiras, acho que é inspirador ouvir essas histórias e entender o quanto que olhar para frente é importante para a gente determinar o que a gente está fazendo hoje, né? Então fica a dica aí. E o futuro da carreira do Magno? Nossa, agora... Difícil essa pergunta, agora a gente vai ter que... Se tiver uma bola de cristal aqui, me empresta. Com tudo isso que a gente falou, tecnologia, encurtamento, coisa e tal, você está numa posição de CTO, numa grande empresa, mas e o Magno? E o futuro da carreira do Magno? O que você tem para os próximos anos? Bom, eu vou fazer... Sabe quando quando você pega alguns pontos no gráfico e aí você tenta fazer a curva extrapolando o que vem pela frente? Então, assim... Baseado no que eu venho fazendo, eu espero que essa linha continue na mesma direção, que é continuar ajudando a gente a criar soluções que, no limite, ajudem as pessoas. Então, assim, parece um pouco romântico, meio filosófico isso, mas a gente percebe isso na prática. Então, ontem mesmo eu recebi um comentário no meu LinkedIn. A gente celebrou ontem na Serafim 1 milhão de transações capturadas via Open Finance. Isso em poucos meses que a gente está com a solução no ar. Então, assim, transações, eu estou falando de compras que foram feitas nos cartões de crédito, PIX que foram realizados nos nossos clientes, tudo isso capturado de forma automática e que agora não estão mais esquecidos num extrato financeiro que ninguém olha, eles estão numa plataforma que ajuda o cara a tomar boas decisões. Então, você tem imagina quantas vidas foram impactadas com esse 1 milhão de transações. E aí, por que eu estou falando isso? Eu fiz essa postagem porque eu achei super legal a gente celebrar esse marco. E aí uma pessoa escreveu, e esse comentário eu tenho vontade de imprimir ele e colocar na parede, que é assim, ela comenta o quanto que essa experiência de agora poder usar a ferramenta, usar uma tecnologia, ter um serviço que ajude ela com a sua vida financeira, o quanto isso foi transformador. Assim, um comentário super assim, emocionante até. E eu acho que é para isso que eu tô aqui, assim, sabe? Eu quero continuar fazendo o que eu gosto de fazer, que é lidar com tecnologia, tá olhando para as inovações, ficar tentando pensar, puxa, como é que o ChatGPT pode me ajudar no limite, fazer com que as pessoas cuidem melhor do seu dinheiro? Então, assim, parecem coisas muito desconexas, mas quando a gente acha um link entre uma coisa e outra, no limite você está capturando um depoimento como esse que eu falei, assim, ajudando uma pessoa a realizar um sonho, um projeto, sair de uma dívida, oferecer uma escola melhor para o seu filho e por aí em diante. Então, se eu puder continuar nessa direção, nossa, eu vou estar feliz da vida, espero muito. Cara, espetacular, porque eu acho que é isso, né? A tecnologia, ela vem para transformar a vida das pessoas, não para tirar o lugar delas. Claro. Obviamente, a gente vai ter que se adaptar, e todos nós vamos ter que se adaptar, como sempre ocorreu, até você comentou, cara, a profissão ela vem mudando de tempos em tempos, ou seja, o engenheiro, eu já comecei como engenheiro já desenhando no AutoCAD,
mas tiveram engenheiros antes que desenharam na prancheta, Aham. né? Até o curso técnico que eu fiz era na prancheta. E a coisa vai evoluindo, e aí você vai ter que se ajustar, mas no final das contas, na minha visão, a tecnologia ela tem que ser um meio para melhorar a vida das pessoas, né? Total. Acho que É isso que eu acredito também. Cara, espetacular. Magno, o Next Level está aberto para você voltar para falar de tecnologia. À disposição. Obrigado por você ter aceito. Obrigado por pelo convite, tá foi super bacana. gravando aqui. Estou à sua disposição, que eu puder contribuir com as suas pesquisas e com tudo mais. O programa está aberto para sempre que você tiver novidades, vir trazer aqui Poxa, para gente. obrigado. Papo demais. Eu tenho certeza que a gente vai desligar aqui, ainda vai continuar mais um bom tempo conversando. Com certeza. Mas até para quem está assistindo, se quiser trocar uma ideia, estou super aberto. Me procura lá no Instagram, magnomaciel.tech. Eu gosto muito de estar em contato com as pessoas, até para aprender também como é que elas estão vendo tudo isso, o que elas estão consumindo. Então, fica a dica, você que tiver a fim de falar sobre esses temas, mercado financeiro, tecnologia e inteligência artificial, estou super aberto, vai ser um prazer. Que bacana. E procurem, super aberto mesmo, né? Eu fiz o curso da Adapta contigo e com o Max Peters, então fica o convite pro Max estar aqui para a gente poder conversar também. Tem que estar aqui, é um cara que vai curtir o papo. É um curso espetacular, eu já tinha feito os outros cursos, mas nada próximo do que vocês trouxeram da visão, que é o que eu acredito de aprendizagem. Eu gosto muito da etimologia, de entender a etimologia da palavra, assim como vocês trouxeram do porquê a tecnologia existe. E eu vou falar para vocês que minha produtividade aumentou absurdamente, melhorando minha qualidade de vida, tendo mais tempo para minha família. Que bom. Ou seja, o Já propósito fiquei de feliz. vocês colocado Legal. em prática, por isso que eu entre em contato, se tiverem dúvida, Magno super aberto, obrigado aí pelo seu tempo e Prazer. estou à disposição. Se sempre quiser trazer alguém da Serafim, falar de carreira, falar de tecnologia, a gente está à disposição. Legal. Obrigado, gente. Bacana. E obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, para a gente trazer profissionais incríveis como o Magno para poder ajudar você a atingir o seu próximo passo da carreira. Até o próximo Next Level.